O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangélica dicta, Leandro Nostra delicta. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos Jesus subindo para Jerusalém, o que já significa que ele está caminhando para o sacrifício. Subir para Jerusalém significa esta caminhada consciente, muito convicta de dar a vida por nós. Jesus sobe pelo menos 3 vezes a Jerusalém durante a sua vida pública, foram 3 anos. E cada vez que Jesus subia a Jerusalém, os ânimos se esquentavam por lá. Teve ocasiões em que ele expulsou os vendilhões do templo, teve ocasiões em que ele fez pregações bastante duras contra os fariseus e os mestres da lei. Então ele já sabia que subindo a Jerusalém, a sua sentença de morte estava assinada. Ele subindo a Jerusalém faria justamente isso. Então quando Jesus diz, estamos indo para Jerusalém, ou seja, estamos caminhando para o sacrifício. Os discípulos também sabem disso, justamente por isso algumas resistências pelo caminho, algumas situações, inclusive a transfiguração de Jesus para dar coragem aos discípulos foi nesta caminhada. Indo para Jerusalém, Jesus vai ao monte à parte com Pedro, Tiago e João e ali se transfigura diante deles. Nós ouvimos esse relato no último domingo, agora no segundo domingo da Quaresma. Ou seja, este Cristo que vocês estão vendo aqui transfigurado é o mesmo que vocês verão logo mais desfigurado, pendurado na cruz. O profeta Isaías fala sobre o Messias na cruz, que não tinha nem aspecto humano, de tão castigado e flagelado que ele estava. Jesus então está subindo, ele está dizendo, vamos para o sacrifício, vamos dar a vida, vamos... E nesse mesmo tempo vem a mãe dos 2 filhos de Zebedeu, e ali então se coloca diante de Jesus para fazer um pedido, com os filhos do lado, ou seja, eles que tinham pedido. E aí Jesus pergunta o que ela quer pedir, e ela diz para conceder um lugar à direita e outro lugar à esquerda para os seus filhos. Jesus não responde nem para ela, Jesus responde para os 2, porque foram eles que foram pedir isso para Jesus. Vocês não sabem o que pedem.
Jesus está falando do seu reino, Jesus está falando da glorificação do Filho, Jesus está falando da glória e do momento culminante, e eles estão achando que é um trono de glória que vai sentar-se lá no trono de Jerusalém e vai reinar sobre o povo de Israel. Mas Jesus está falando da cruz. Por isso Jesus fala, vocês não sabem o que pedem, né? Estava de fato um à direita e outro à esquerda de Jesus na cruz, mas não eram eles, eram outros. Jesus falou, é a quem o meu Pai quiser conceder, a quem estiver preparado esses lugares. Vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Jesus pergunta, e eles dizem sim, podemos. Não fazia ideia do que estava dizendo. Ainda não sabia que Jesus estava falando do sacrifício, ainda não sabia que Jesus estava falando da morte, eles não sabiam ainda que Jesus estava falando da entrega total da vida. Mas Jesus até fala, realmente vocês vão beber sim, porque de fato os discípulos, todos os apóstolos, morreram de forma violenta, foram martirizados por causa do Evangelho. Então beberam sim do cálice de Jesus, mas naquele momento eles não sabiam o que estavam pedindo, porque eles estavam achando que estavam pedindo glória, mas na verdade estavam pedindo cruz, morte e sofrimento. Por isso Jesus diz, vai com calma, mais para frente vocês vão entender. E depois chama os discípulos e fala justamente sobre o aspecto da servidão. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. E vocês também devem ser assim. Aquele que quiser ser grande, deve ser o que serve. Na caminhada da nossa fé, nós não podemos achar que por seguirmos Jesus, teremos facilidades nesta vida. Por seguirmos Jesus, teremos vantagens nesta vida. Por seguirmos Jesus, somos privilegiados em relação aos outros e temos mais direitos e mais vantagens. Pelo contrário, o cristão é aquele que está a serviço da humanidade. O cristão é aquele que está a serviço do bem, da paz, aquele que está a serviço do reino. Ainda que seja com as suas orações, como o Papa tem nos convocado, nos convidado com tanta insistência para nós rezarmos pela paz, para nós oferecermos sacrifícios, os nossos jejuns pela paz no mundo, é uma forma também de serviço, de nos colocarmos a serviço da humanidade, rezando pelo próximo, servindo, ajudando. Então, nós cristãos temos esse chamado por excelência. E o grande serviço que Jesus prestou à humanidade foi o seu sacrifício. Que nós possamos também aprender a unir os nossos sacrifícios ao sacrifício redentor da cruz. Unir as nossas dores à dor redentora de Jesus. Unir as nossas lutas ao Cristo que deu a vida por nós e derramou seu sangue. Assim, os nossos sofrimentos, as nossas lutas e as nossas dores também se tornam redentoras, porque estão unidas ao Cristo Jesus, que é eterno e que é Deus. Que nós possamos nessa quaresma, então, unir a nossa vida a Cristo crucificado, redentor, para que essa salvação alcance a nós e a todos aqueles por quem nós rezamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.